Agora chegou o momento final da disciplina Hematologia Clínica. Nos vemos aqui agora para contar uma história, né? Um encerramento aqui na unidade 6 da disciplina. Então, o que nós vamos abordar aqui, pessoal? Conduta, né? Integrada na hematologia clínica. Então, vamos falar do tipo da hematologia clínica hoje. Na biomedicina, por exemplo, é uma especialidade da biomedicina, certo? Hematologia é uma delas. Tá? Você aprende isso na análise clínica. Mas você pode também ir para o banco de sangue, que é uma especialidade, né? Então, aliás, a hematologia e banco de sangue é uma especialidade. Então, hoje a gente tem que olhar de maneira integrada, né? Contexto clínico, contexto histórico e contexto fisiopatológico do paciente. Por quê? Né? Porque a gente precisa validar de maneira técnica os resultados, fazer a interpretação crítica desses parâmetros hematológicos, né? E vamos trabalhar com a equipe multidisciplinar. É uma tendência, né? Que os laboratórios trabalhem com esse diagnóstico muito próximo, por conta, inclusive, da alta tecnologia, né? Da geração de tecnologia hoje, a interface de tecnologia que a gente tem, e já agora uma mudança de paradigma grande com a IA, tá certo? Então essa integração entre o laboratório, né, a parte mecânica, robótica do laboratório com a interpretação de dados humanos, né, juntando isso em tecnologia, favorecendo a parte médica, que também vai sofrer ainda nessa transformação. Então é importante a gente entender sobre esses distúrbios, né, as anemias, né, os distúrbios dos leucócitos, plaquetários e decoagulação. Qual o papel, por exemplo, de um biomédico aí no caso da hematologia? Garantir a qualidade técnicas e analítica desses exames, né? Detectar qualquer alteração hematológica sutil e vai correlacionar com as patologias. Esse é o nosso trabalho em um laboratório, por exemplo, certo? O médico hematologista, ele tem a função de avaliar as patologias diretas, tá? O que ele faz lá? Ele avalia as patologias diretas, ele vai ver os sinais e sintomas do paciente, vai requerer de você, né, uma análise, uma expertise nisso. E aí você vai precisar usar todos os seus conceitos de entender todos esses distúrbios aqui, que eu acabei de citar todas as unidades anteriores. Então é importante você estudar, porque na hora de você fazer o laudo, como é que você vai fazer se você não tem a mínima ideia do que você está olhando no seu laudo? Muito bem, então aproveite para estudar. Vá lá, clique lá no seu Atlas, que toda aula eu falo. Abre, olhe. A hora que você sentar no microscópio, você vai ter menos dúvida possível. Porque a hora que você senta ali, né, no microscópio, vai olhar, né, sentar ao microscópio, você vai olhar, né, vai detectar um universo de coisas ali. Então, é como você está olhando para o espaço. Você senta ali e põe um binóculo, uma noite ensolarada, né? Uma luarada. Ensolarada não, né, gente? Só de dia, né? Pelo amor de Deus. Né? Aí você vai estar lá numa noite com a lua, enluarada mesmo, é palavra, tá certo. Bonita, cheia de estrela. Quando você vai no microscópio, coloca a sua ocular, bota lá óleo de imersão lá de 100. Bum! O universo abriu ali. Aí você precisa, por isso que eu recomendo, abra o Atlas de hematologia clínica. E olha, que você vai ver esse universo todo lá, pronto para você estudar. Quando chegar na hora, você não vai falhar. Eu tenho certeza que você vai acertar todas as séries brancas. Vai olhar as hemácias, vai ver megacariose, vai ver plaqueta, tudinho lá, de forma muito linda, espetacular. Tá certo? Então vamos lá. Qual é o seu papel aí? Garantir a qualidade técnica dos exames, né? Detectar essas alterações todas que você vai ver, tá certo? Participar de discussões multidisciplinares. Eu tive uma professora, eu sempre falo isso para vocês, na área de microbiologia, biomédica, assim como você, como eu, como outros colegas, e ela era sempre convidada pelos médicos, a equipe médica, para estar junto em avaliações na área de microbiologia, porque ela é expert nisso. Então, os médicos têm dúvida, chamam ela, certo? Então, minha querida professora, né, na minha época da biomedicina, e até hoje, né? Não posso falar o nome dela aqui, mas assim, é relevante dizer isso para você, que é uma pessoa que é referência em microbiologia, em Goiânia, em Brasília. Então, veja, trabalha em equipes de grandes hospitais. Várias aulas o pessoal ligava para ela, médico ligando para ela para tirar conselho e dúvidas, né, sobre exames complementares, o que poderia ser aquele patógeno, aquela história. E na hematologia não é diferente, no banco de sangue não é diferente.
Então a parte clínica ela é importante para você entender todos esses pormenores dessa disciplina, tá? Principalmente quem vai seguir carreira na área. E o Conselho de Biomedicina favorece a gente, o biomédico, né? Para realizar, interpretar exames, né? Executar vários testes, trabalhar de programas de controle de qualidade, né? Trabalhar em banco de sangue, hemoterapia, banco de sangue, imunotransfusão, hemoderivados, toda essa área tem a ver com a hematologia, certo? Então, por isso essa abordagem geral aqui, né? Entender as anemias microcíticas, hipocrômicas, entender as leucocitoses, neutrofilias, né? Ou entender plaquetopenia, plaquetocitose, tá certo? E, mais importante, entender o controle, porque um biomédico, né, numa área de gestão, por exemplo, ele precisa ter um controle de qualidade, né, calibração de equipamentos, cuidar da biossegurança, né, manter ali sempre essa parte de entendimento multidisciplinar, sempre com a mente aberta. Então, por fim, essa parte aqui é uma parte mais de consolidação da disciplina, que é você entender desde lá de trás que o sangue é um componente principal, tá certo? A gente tem ali um número, uma quantidade, né, de células definidas por padrão, né, no nosso sistema sanguíneo, né? Então a gente vai ter células e a gente, além das células, que eu chamo aqui de leucócitos, né, circulantes, a gente vai ter plaquetas também que controlam a nossa coagulação e nós vamos ter ainda as hemácias. E nós vamos ter os grandes contribuintes. Por exemplo, a produção de tudo isso, né, que é a hematopoese, através das células-tronco. Então a gente precisa entender que qualquer distúrbio que há, por exemplo, genético, né, distúrbios na origem, a gente pode ter encaminhamento para patologias no sangue. A gente pode ter encaminhamento para patologias muito específicas em qualquer uma dessas áreas. A gente viu aqui, né, desde anemias, né, até doenças crônicas como leucemias, ok? Então, que são deficiências, déficit de alguma coisa lá na célula-tronco, na célula pluripotente. Mas, normalmente, a gente vai ter o controle absoluto ali, por exemplo, de neutrófilos de 40% a 70% dos leucócitos dentro do sangue circulante são compostos por neutrófilos, né? Então, a gente entende isso, de 1 a 4%, eosinófilos, por exemplo, tá certo? Então, é importante que você reconheça que a hematologia clínica ela vai ter esse olhar aí muito específico para que o profissional possa debater com o seu paciente, se você trata diretamente com pacientes, né, um aconselhamento, por exemplo, ou se você fornece dados para que os médicos tomem as decisões mais precisas possíveis e mitigue os riscos ou erros deles, tá certo? Por conta de um diagnóstico mais correto, mais preciso, em função do seu trabalho, quando você é um hematologista clínico. Muito bem, pessoal, então cuidem da biossegurança, cuidem do que é importante para que você chegue a esses resultados, e assim a gente encerra esta modalidade, essa disciplina no módulo 6. Até breve!